Amém. João 11:32 diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Amém. Você pode sentar? Irmão, há uma expressão na Bíblia que ela sempre foi desafiadora. A expressão do crer, o ter fé. Essa expressão sempre foi desafiadora. E a Bíblia fala coisas que realmente nos deixam em xeque. Se tu tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e precipita-te no mar. E se não duvidares no teu coração, assim se fará. Segundo os grandes relatos, que eu nem sei o que é um grão de mostarda, eu nem sei, dizem que é uma coisa tão mínima como a cabeça de um alfinete. Quer dizer, a minha fé e a sua fé é tão pouca assim. Os montes continuam todos no mesmo lugar, nós não removemos nada até agora. Ou, na verdade, esse monte pode significar outras coisas, outras barreiras, outros empecilhos, enfim, mas isso sempre foi desafiador. Pessoas já ordenaram aos demônios: sai, demônios riam. Pessoas já partiram para cima de demônios e apanharam, levaram surra, saíram humilhados. E elas questionam: cadê o meu Deus? Aí outros vêm e dizem assim: não, cadê a tua fé? Mas eu creio. Aí outros dizem: mas não creem a tal ponto. Então qual é o ponto? Ninguém sabe. O fato é que Deus nos coloca em situações aonde precisaremos exercitar a fé. A fé que nós precisamos exercitar é aquela fé que estará sempre dentro da situação em que nós teremos que com ela conviver. Então, se eu não tenho fé para transportar os montes, não tem problema, porque Deus não quer essa fé na minha vida. Ele não disse que nós seríamos obrigados a ter esta fé. Por outro lado, eu tenho fé para realizar outras coisas. Deus me ensina a fé que eu deva ter. Tem pessoas que querem ter um tipo de fé que Deus não determinou para elas. Nem todos nós temos o mesmo nível espiritual ou a mesma fé. O apóstolo Paulo diz que cada um anda conforme a fé que alcançou. E já vimos que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a sua fé, ela é do nível do seu conhecimento. Não só isso, eu vou mais profundo. Ela é do nível do seu
entendimento, porque conhecimento as pessoas podem ter a Bíblia inteira decorada, mas o entendimento desta Bíblia é bem diferente do conhecimento dela. As pessoas têm conhecimento dos textos bíblicos, mas entendimento do texto bíblico é outra coisa muito, e põe diferente nisso. Eu diria até que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o texto e outra coisa é o entendimento do texto. Alguém pode recitar textos, mas não compreender o que eles dizem. A Bíblia sempre nos desafiou a esta questão da fé, e Jesus aqui está diante de uma situação. Uma dessas pessoas que fala com Jesus aqui, aqui tem o cenário Marta e Maria, né? Uma dessas pessoas que fala com Jesus, ela diz assim: Senhor, eu sei ainda agora que tudo que tu pedires a Deus, Ele te concederá. Só que essa foi a primeira pessoa que falou com Jesus. Agora aqui, no final, entra uma outra mulher, que é a irmã do defunto, que questiona: mas Senhor, vai abrir o túmulo, já tem 4 dias. Aí ele fala assim: mas não te tenho eu dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? A primeira mulher que foi falar com Jesus, Maria, diz no verso 32, ela quando foi falar com Jesus, ela disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo chorar bem os judeus, agitou-se, perguntou onde o puseram. Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: ele amava tanto, por que não impediu que ele morreu? Aí Jesus, no verso 38, se agita novamente. Esse agitar de Jesus deve ser uma situação espiritual. Encaminhou-se ao túmulo e disse: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te tenho eu dito? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Maria e Marta, 2 situações. Nós, examinando o texto desde o começo do capítulo 11, vemos que Maria dá umas declarações incríveis. Nós dizemos assim: poxa, essa mulher crê que Jesus ia ressuscitar o seu marido, não sei se era o seu irmão. Marta era irmã, não sei se Maria também, qual era a situação do parentesco, mas nós tivemos que ela dá umas declarações muito estarrecedoras. Porém, no final da história, Jesus está tratando com Marta, e Marta não parece ter as mesmas declarações que Maria teve. Não parece ter, não, ela não teve as mesmas declarações, mas Jesus diz para essa que não está com as mesmas declarações: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Parece que tudo está vinculado à nossa fé, mas a nossa fé, irmão, não é um negócio que eu tenho, a fé não é um negócio que eu tenho em um momento. Temos falado isso nesses poucos dias que lá se vão. A fé é algo que eu adquiro ao longo de uma caminhada. Existe uma fórmula para alcançarmos a fé. A fé não se processa em nós de maneira sobrenatural. Vou repetir: a fé não se processa em nós de maneira sobrenatural. A fé, eu a processo dentro de mim de maneira natural. A fé não é algo sobrenatural. A fé é natural. Mas pastor, de novo? Pois é, de novo, irmão. Eu ouvi a minha vida inteira, pastor, que a fé é algo sobrenatural. Não, a fé não é sobrenatural, porque você tem diante de você palavras que são fatos reais, são coisas naturais. A ressurreição de Lázaro foi natural. O filho da viúva de Naim que ressuscitou foi natural. As mulheres que Pedro ressuscitou foi natural.
O jovem que Paulo ressuscitou foi natural. A fé não é sobrenatural, a fé é natural. Se a fé fosse sobrenatural, eu precisaria de coisas sobrenaturais para nutrirem a minha fé. E, no entanto, o que eu tenho para nutrir a minha fé são 66 livros chamados Bíblia, a palavra de Deus. Este livro é natural. E Paulo escreve em Romanos 10:17, ora, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Essas versões mais atualizadas dizem assim, ora, a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. A fé é algo que você tem que processar dentro de si, não é Deus quem processa. A Bíblia diz, Paulo escreve dizendo que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor no sentido de que ele nos dá o subsídio para desenvolvermos a fé. Não é Deus quem desenvolve a fé em nós, porque a fé é uma consequência do seu livre-arbítrio, se você crê ou não crê. A fé quem desenvolve é você, não é Deus. Deus te dá a condição. João, escreve aí, Jesus chegou diante do túmulo e com 4 dias ressuscitou Lázaro. Deus me deu a fonte, um subsídio. Eu é que tenho que processar isso dentro de mim. Eu é que tenho que me transportar nesta realidade e fazer da minha fé não algo abstrato, não algo distante, não algo sobrenatural. Eu tenho que conviver com a minha fé naturalmente. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei mal algum. Ah, é mesmo? Não temerei mesmo? Que exército que eu estou falando? O exército dos principados e potestades invisíveis do mal? Não é isso que a Bíblia está dizendo, esse exército. A Bíblia está dizendo de exército mesmo, carros e cavalos e armas. Muita gente acha que a fé é algo que opera só lá no espiritual, no sobrenatural, e são verdadeiros guerreiros do mundo espiritual, mas quando qualquer formiga no mundo natural levanta-se contra ele, ele se intimida e se cala. A fé, meu irmão, não é esse negócio jogado lá no espiritual. A fé é natural. E o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que diz que Jesus Cristo é autor e consumador da nossa fé, ele também diz que nós devemos estar prontos a responder a qualquer que queira saber a razão. Razão é lógica da nossa fé. A fé é natural. A fé é quando você diz assim, Jesus ressuscitou Lázaro, caramba, eu aposto a minha vida nisso. Isto é a fé. Vão botar uma escopeta na tua cabeça, você diz assim, pode me matar, mas que ele ressuscitou, ressuscitou. Isto é a fé. É você quem processa isso. O Espírito Santo te traz o fato, está aí a verdade, mas é o seu livre-arbítrio que determina que nível de crédito você dará a essas palavras. Aprenda a processar a fé. Eu não sei se você está compreendendo tão bem o que eu estou querendo te ensinar, né? Mas eu acredito que sim, acredito que você esteja compreendendo. Eu acredito que você esteja compreendendo. A sua fé, ela brota quando você se encontra em situações e a palavra de Deus que está na sua memória se agita e você eleva os olhos para os altos e sabe que há um Deus poderoso que te ama e que está operando na tua vida, e você ignora tudo à tua volta, você simplesmente declara, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Isto é a fé. Mas isso não é o Espírito Santo que vem dentro de você e diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Não é o Espírito Santo que diz, eu sei que o meu Redentor vive. Somos nós que temos que dizer. Quem disse essa frase não foi o Espírito Santo, foi Jó. Jó que disse essa frase.
Em nada tenho a minha vida por preciosa, porquanto que cumpra com alegria o ministério que me é proposto de dar testemunho da graça que há em Cristo Jesus. Não foi o Espírito Santo que disse essa frase. Quem disse essa frase foi o apóstolo Paulo. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Não foi o Espírito Santo que disse essa frase. Quem disse essa frase foi Jesus Cristo, que despiu-se da sua glória, da sua divindade, e andando na terra como homem, proferiu estas palavras. Irmão, se transforme num gigante, tenha fé. Não fique esperando Deus lá no céu girar um botãozinho, aquele ali, mais fé para ele. Ô Gabriel, gira um pouquinho mais para a esquerda aí, fé para aquele camarada que está lá embaixo. Ô Arcanjo Miguel, gira um pouquinho até o botão aí para dar mais fé. Não existe, a fé não brota no sobrenatural, a fé brota no natural. Eu meto a cara nos livros e a minha fé cresce, quando eu credibilizo os livros. Está entendendo, meu irmão? É pelo que está escrito. Porque o tentador não chegou diante de Jesus. Olha, faz isso, faz aquilo, transforma a pedra em pão, pula desse pináculo, olha os reinos do mundo. Jesus falou, não, está escrito, está escrito, está escrito. Ele demonstrou a fé dele na palavra. Eu te pergunto, Jesus precisava demonstrar a fé na palavra? Claro, se o verbo se fez carne e habitou entre nós, precisava sim, com todas as letras. E ele demonstrou uma confiança no que estava escrito. Isso é sobrenatural? Ou isso é natural? Bom, deixe-me ficar na galeria dos loucos mais uma vez, irmão. Mas a minha fé, ela é natural, gerada pelas operações de um Deus sobrenatural. É assim que eu creio. É assim que eu caminhei até aqui. Quando eu ficava no meu cantinho com a minha Bíblia, eu olhava, eu lia certas coisas na Bíblia, e assim como talvez você, não sei, eu não conseguia credibilizar aquilo a tal ponto. Eu dizia, será que isso foi assim mesmo? Será que a Bíblia não foi adulterada? Será que, poxa, as versões não estão deixando em falta? E aí você vai para dentro de uma igreja batista e tu ouve cada besteira, falta pouco tu incendiar a Bíblia. Esse negócio não presta para mais nada não. De tanta besteira que você ouve dentro das igrejas batistas, meu irmão, daqui a pouco tu está até jogando a Bíblia no lixo. É muita besteira. Mas eu ia para o meu canto, e o Espírito de Deus me permitia certas informações, e eu dizia assim, Deus me ajuda a crer nisso daqui, Deus me ajuda a crer nisso, Deus me ajuda a crer naquilo, e eu ia lendo, Deus me ajuda a crer, me ajuda a entender, e de repente as coisas vão se traduzindo. Hoje eu leio a Bíblia, tenho entendimento, aposto a vida nela, e hoje nós estamos aí para fazer a obra do Senhor, para a glória e honra do seu santo nome, mas não foi com operações que dentro de mim surgiu a fé. Não, meu irmão, não é bem assim. Para que a fé exista dentro de mim, eu peguei essas coisas que estão fora de nós, que é o conhecimento bíblico, que são os livros, que são os testemunhos, que são as pregações, essas coisas que estão fora, essas coisas que a gente ouve, essas coisas que a gente vê, eu peguei essas coisas e joguei para dentro de mim, e credibilizei, ao ponto de apostar nelas a minha vida. Aí está a minha fé, naturalmente falando. Simplesmente falando. O diabo aparece? Não aparece. Porque se ele aparecer, ele sabe que vai ser envergonhado. Porque o diabo, ele conhece, por cada coisa que você fala, pelo teu comportamento, ele conhece o que está dentro de você. E ele sabe que você vai abrir a boca no sentido daquilo que está dentro de você. É assim que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmão, o que Jesus disse aqui no verso 40, respondeu Jesus, não te tenho dito, se tu creres, verás a glória de Deus. Agora, olha o que Jesus diz assim, essa versão revista e atualizada, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus?
Mas nesse diálogo aqui, não foi dito. Nesse diálogo aqui. Mas Jesus estava constantemente ali na casa de Lázaro. Jesus, alguns dizem que a casa de Lázaro se transformou no centro do quartel-general de Jesus. Alguns historiadores dizem que ali em Betânia, na casa de Lázaro, se transformou no quartel-general de Jesus. Jesus ia para qualquer canto, depois voltava para ali. Ia para qualquer canto, depois voltava para ali. Jesus encontrou repouso ali com Lázaro. Então, o que essa mulher já não tinha ouvido dos lábios de Jesus, que é lá que ele vai comer, tomar o seu café, lá ele almoçava, passava dias ali, aí de repente Deus dava direção, lá ia ele em missão. Isso é o que dizem os historiadores. Então Jesus está cobrando dela: eu não tenho dito para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Então, meu irmão, eu quero ainda ir com você, voltar lá em Daniel, no capítulo 3, para nós tentarmos entender um pouquinho agora essa questão da fé e o ser usado por Deus. Deus primeiro, porque Deus não nos pode deixar ser tentados além do que podemos resistir. Deus não nos pode jogar num campo de batalha sabendo que vamos lá padecer. Não, ele prefere não jogar, nós perdemos a glória daquela conquista. Então Deus só trata conosco quando nós estamos prontos. Aqui em Daniel, no capítulo 3, no verso 12, diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, não adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Imagino que esse rei não ficou furioso. Imagina a ira desse rei. Ele tem algo lá que é para impor moral no sistema dele, que é a fornalha de fogo ardente, e o seu exército, as suas armas. E esses homens chegam diante das armas, diante do exército e diante da fornalha, dá uma declaração dessa, uma afronta, uma insolência fora do comum. Esse rei ficou tão irado que, como você vai ver no texto, ele manda aumentar o calor da fornalha 7 vezes mais. Depois os homens que vão jogar eles lá naquele calor, porque o rei está gritando, segundo alguns: anda, joga logo. E os homens desesperados, com medo do rei, se aproximam demais da fornalha e acabam morrendo pelo calor das chamas. Então esse rei ficou muito irado. Mas, irmão, o que eu quero ver contigo nesta hora é o porquê de estes jovens terem chegado a este patamar, a este nível de desafiarem a fornalha, ou melhor, de Deus os colocar diante desta fornalha. Como eu sempre digo, nós não vemos nenhuma profecia, nós não vemos dizer o livro que eles receberam nenhuma revelação, não vemos ninguém dizer para eles: olha, se preparem que vem aí uma situação para vocês encarar, uma guerra, um campo de batalha.
batalha. Olha, Deus está preparando aí para vocês uma fornalha, Deus está preparando aí uma cova para vocês, Deus está preparando aí adversários para vocês enfrentarem. Não, eles apenas estão tocando a vida deles a serviço de Deus em terra estranha. Não se curvam às imagens de escultura de Babilônia. Quando vem essa lei que todo mundo tem que se curvar à estátua do rei, eles não se curvam. Aí vão lá alguns fofoqueiros, fofocam para o rei, e eles nessa altura já são inclusive funcionários do rei, porque Daniel tinha interpretado o sonho da estátua de Nabucodonosor. Eles já são funcionários do rei, então vão lá e acusam aos teus funcionários. Eles não estão se curvando à tua lei, não estão aceitando se curvar aos teus deuses, a tua imagem de escultura. Eles não fazem caso de ti, o rei, achando-se tão soberano, não aceitando. Surge então essa situação. E quem preparou toda essa situação, ou se não preparou, se Deus não preparou essa situação, irmão, eu ainda quero frisar com você, porque Deus permitiu esta situação sobre os seus servos. E a resposta, irmão, é o que eu considero glorioso, é porque eles tinham um histórico. A fé que existe dentro deles, a convicção, a confiança, não é algo que surge naquele momento, não é, eles não têm uma fé no momento em que estão diante da fornalha. Esta fé eles já haviam adquirido muito antes. E é isso que eu quero dizer, que você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Lembra da parábola das 10 virgens que diz que 5 virgens nécias, elas quando querem despertar, querem cair na real, reconhecem que vem o noivo e elas voltam para comprar o azeite. Se voltam para comprar é porque elas sabiam aonde comprar, elas sabiam aonde adquirir aquele azeite, e elas vão, adquirem e voltam. Elas voltam, Senhor, abre-nos a porta. Por quê? Porque elas foram lá, adquiriram o azeite e voltaram. Elas estavam prontas, só que houve o seguinte, uma mudança de dispensação. O que mudou ali, o que faltou ali foi o tempo, mas elas foram, compraram o azeite e voltaram, mas não tiveram o mesmo tempo. Ou seja, as outras que já tinham seu azeite entraram nas bodas, e essas que tiveram que ir pegar o azeite, pegaram, voltaram, não tiveram tempo. Eu quero dizer, irmão, que Deus tem para nós coisas preparadas, mas o tempo é precioso, o tempo é importante. Tem muita gente pensando que vai estar pronto quando a guerra se levantar, quando ouvir de guerras, rumores de guerras, quando ouvir os cavalos dos inimigos batendo as patas, os adversários rondando, cirandando. Aí, eu vou me preparar, ou eu estou pronto. Meu irmão, você tem que estar muito bem preparado antes que as coisas aconteçam. Todos os generais de guerra de todos os exércitos no mundo até escrevem seus livros dizendo que é em tempo de paz que se prepara para a guerra. Você tem que aproveitar o teu tempo de paz, você tem que despertar, é agora. Você tem que ir para os livros, é agora. Não vai dar tempo quando as guerras se levantarem, você tem que estar pronto. Quando as fornalhas surgirem, você tem que estar em posição. Senão não há tempo, senão Deus não conta. Deus não permite que situações aconteçam. Para que Ele vai permitir, se sabe que o nome dele será envergonhado na nossa vida? Ele não vai permitir que certas coisas aconteçam. Então, meu irmão, a fé é um processo. Eu gosto muito daquilo que Paulo diz: ora, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então tudo que você ouviu de hino, tudo que você ouviu de oração, tudo que você ouviu de pregação, tudo que você ouviu de estudos de seminário, todos os livros que você leu, a Bíblia que você lê e relê, ou deveria ler e reler, tudo isso é o que você tem que credibilizar, transformar isso em coisas naturais que vão fazer parte da tua vida. Não trata a Bíblia como um livro enigmático, não, a Bíblia é um livro natural. Se tacar fogo, ele queima e vira cinza. Se jogar na água, ele estraga lá no meio da água. Se rasgar, rasga.
Se picar, pica, está entendendo, meu irmão? Então, se Deus nos deu isso em forma de livros naturais, é porque nós temos que processá-lo de formas naturais. Aquela parede é de vidro, aquilo ali é de ferro, aquilo é de concreto. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Viva naturalmente Deus. Ainda tem hoje, em pleno século 21, já estamos proclamando que Jesus volta em 2070, e tem gente ainda dizendo que a fé é inexplicável. Como que é inexplicável? Se Paulo disse, esteja pronto a responder a qualquer que queira saber a razão da sua fé, como que a fé é inexplicável? A fé é muito explicável. Mas para que eu explique a fé, eu preciso ter ouvido as pregações, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter entendimento. Isto é o preço a ser pago, isto é o que aquelas virgens nécias tiveram que ir buscar, e não houve tempo do retorno delas. Aqui, quando esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, chegam diante da fornalha, olha a declaração, no verso 17, se o nosso Deus, a quem o quê? A quem servimos, nós não vamos servi-lo daqui para frente, nós já temos vindo servindo, nós temos história, nós temos um histórico com ele. Então, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Quer dizer, nós já temos esta fé, ela não é agora uma fé diante dessa fornalha, é uma fé que nós já adquirimos antes. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, rei, mesmo que o nosso Deus nos deixe ir até a morte, nós iremos, mas nós não vamos servir as tuas imagens de escultura, as tuas imagens de ouro, as coisas que você levantou, os teus ídolos, os teus conceitos, o teu sistema, nós não vamos nos curvar a eles, porque o Deus que nós servimos, nós já temos passos com ele, já temos uma história. Resumindo, é ele que nos colocou hoje diante dessa fornalha, e se ele quiser livrar-nos, livrará, e se ele não nos livrar, nós continuaremos com ele, mesmo após a morte. Então, irmão, não é a hora da batalha, a sua fé não surge na hora da batalha. Atente muito para isso, meu irmão. A sua fé não surge na hora da batalha. Deus só te permite a batalha quando sabe que você tem fé para vencê-la. Você já tem a fé. Deus olha e diz assim, aquele ali está pronto, vou preparar um campo de batalha para ele, vou preparar uma cova de leão, vou preparar uma fornalha, porque está pronto. Então você tem que estar pronto, mas quando você adquiriu a fé, você estava em paz, não tinha nada que ameaçasse a sua posição, não tinha nada, entende? Ou seja, você não negligenciou a sua caminhada, porque tem pessoas que estão negligenciando a caminhada. Tem pessoas que estão pensando que quando as coisas começarem a acontecer, quantos cavalos brancos surgirem do reinado do anticristo, e muita gente, ao invés de ter entendimento, às vezes nós falamos, Jesus volta em 2070, ao invés da pessoa entender a grandiosidade disso, as pessoas até fraquejam. Poxa, então eu volto em 2070, então eu posso viver relaxadamente. Não, meu irmão, não pode viver relaxadamente. Se Jesus volta em 2070, mas nós temos que viver como se ele voltasse na meia-noite de hoje, porque ele tem obras a realizar hoje, até que ele volte em 2070. E quem vai realizar essas obras? De hoje, de amanhã e depois, até que todas estejam prontas em 2070, para que ele desça no Monte das Oliveiras. Tem que ser alguém de fé, alguém que se ponha na brecha. Quando Jesus Cristo descer no Monte das Oliveiras em 2070, o mundo tem que estar um pandemônio, tem que estar transtornado. Os líderes dos estados têm que estar com as suas mãos manchadas do sangue inocente, para ele descer no Monte das Oliveiras e cumprir os seus projetos.
Então eu tenho que despertar a minha fé, a minha confiança. Lá no tribunal, naquele comitê, naquele palco de palhaçada, enquanto tentavam nos acusar com aquelas palavras blasfemas e vazias, um dos que estava lá, um dos promotores que estava lá, dizia assim: ontem teve uma reunião em tal lugar, e lá estava a reunião, um bispo da igreja tal, um apóstolo da igreja tal, o pastor da igreja tal, o pai de santo não sei da onde, o rabino não sei da onde. Eu tive que me segurar na cadeira para não me levantar e dizer assim: seu estúpido, tu acha que eu sento na mesa com Satanás? Nós precisamos transtornar o mundo, meu irmão. Eu estou pagando um preço aqui para você acordar. Sou eu que estou lá respondendo coisas nos tribunais, encarando essa raça que tem por aí, para você despertar, para você acordar. Valoriza a tua vida, porque Deus me colocou aqui para valorizá-la. Acorda, irmão, desperta a tua fé, paga o preço. Cai para dentro da Bíblia, cai para dentro dos áudios, esqueça esse mundo que tem por aí, esqueça ele, irmão. Deus está com coisas emergentes a serem realizadas. A seara nunca foi tão grande, os obreiros nunca foram tão poucos. Não há mais igrejas, não há mais pregadores, ninguém mais prega arrependimento. Você já viu pregações de arrependimento? Acessa os canais da internet, liga nas televisões, ninguém mais fala de arrependimento, ninguém fala mais todo mundo só quer falar de prosperidade, de se dar bem, de ficar rico. Fique rico, monte sua empresa e traga o dízimo para a igreja. É só o que falam. Eles não podem ser instrumentos de Deus. Deus precisa de instrumentos, mas os instrumentos de Deus nesses últimos dias têm que ser instrumentos loucos, pessoas de fé, mas não é uma fé que vai se processar daqui a pouco, amanhã ou depois. Não, ela tem que se processar já. Você tem que fazer com que a Bíblia seja realmente algo que faça parte da sua vida e que você esteja disposto a apostar a vida nessas letras. Mas não é, isso não é, meu irmão. Você tem que entender que isso não é um mover do Espírito Santo, isso é um entendimento teu. Ele move o teu entendimento, mas ele não anula o teu livre-arbítrio. É você que decide morrer por Cristo, não é o Espírito Santo que te manda morrer, é você que decide. Não é o Espírito Santo que te manda ter fé, é você que decide. Andar com Cristo não é o Espírito Santo que me pega pela mão, não, sou eu que decido. Jesus libertou um endemoniado lá de Gadareno, um homem, uma possessão terrível. Quando ele libertou o homem disse assim: Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Jesus falou assim: não, tu não pode me seguir não, volta lá para a tua terra. Ora, então não foi o Espírito Santo que mandou ele dizer que seguia Jesus, foi ele que decidiu. Decida hoje, meu irmão. E precisava essa palavra do endemoniado? Só precisou porque a igreja ainda dorme. A igreja ainda dorme. Se fosse o Espírito Santo que tivesse dito assim: ó, você agora segue a ele, Jesus diria: ó, vem, me segue. Não, não me segue. Volta lá para Gadara, para a tua terra. Vai contar lá quão grandes coisas o Senhor te fez. Ele decidiu seguir Jesus, e Jesus naquele instante não permitiu que ele o seguisse. A decisão é nossa, irmão. A decisão é nossa. O Espírito Santo tem operado sobre a terra. O Espírito Santo abriu o Mar Vermelho, mas eu é que decido crer. Os grandes estudiosos, os grandes historiadores, os grandes arqueólogos estão negando isso até hoje, enquanto outros estão mostrando que isso é verdade, outros estão lutando com todas as suas forças para dizer que isso é mentira. E nós, os pequeninos, nós estamos incluídos numa palavra poderosa: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Revelou, mas eu que decido o crédito que vou dar a isto.
a decisão é minha. Os fatos chegam a mim, mas a decisão é minha. Tem muita gente hoje que estaria disposto a morrer por uma declaração que a 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil. Ah, por quê? Porque está nos livros. É mesmo? Está nos livros? E a Bíblia não é um livro também? Muita gente por aí está dizendo assim: eu sou professor de história do Brasil, porque eu li 10 livros de história do Brasil, eu sei tudo de história do Brasil. É mesmo? Por quê? Porque está no livro? Eu tenho aqui 66 livros. 66 livros que resistiram ao tempo, 66 livros que resistiram às fogueiras da União Soviética, 66 livros que estão resistindo hoje ao Exército Vermelho da China, 66 livros que estão resistindo ao poderio bélico da Coreia do Norte. Eu tenho 66 livros invencíveis, que subsistirão pelo século dos séculos até o fim, glorificando Jesus Cristo. Eu tenho 66 livros que os céus e a terra passarão, mas eles permanecerão eternamente. Eu tenho 66 livros indestrutíveis. Nem prisões, nem cadeias, nem algemas deteram aqueles homens que tinham esses livros. Cadê a fé? Cadê a fé? A minha fé, meu irmão, é a minha decisão. A minha fé é a minha decisão. Eu decidi, eu olhei para os princípios de Cristo e decidi: eu gostei desse negócio, eu quero isso aí. Acabou, meu irmão. Depois do dia que eu fiz isso, no ano de 1987, se não me falha a memória, depois que eu fiz isso, acabou. E se um dia alguém me mostrar conceitos mais nobres do que este do Evangelho de Jesus Cristo, eu decido abandonar esses e seguir o outro. É tudo eu que decido. Eu faço da minha vida o que eu bem quiser. Se eu quisesse continuar como um pai de santo, eu seria um pai de santo. Se eu quisesse ser padre, eu seria padre. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo e é isso que eu serei. A decisão é nossa, irmão. Desperta, tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não fique esperando Deus fazer nada por você, não. Faça você por Deus. Acorda. Acorda mesmo, irmão. Acorda mesmo. Acorda mesmo. Você tem ouvido coisas que as pessoas por aí, olha, pagariam milhares de reais para ouvir coisas que você tem ouvido de graça. A decisão é nossa, do que eu vou crer, do que eu não vou crer, da que ponto eu vou chegar, a que ponto eu não vou chegar. Você acha que alguém vem para o Evangelho pronto para dar a vida por Jesus Cristo? Você acha que alguém vem para o Evangelho com toda a felicidade? Ah, não, gostaria tanto de ver meus irmãos torturados na minha frente, esquartejados, porque está tudo bem. Você acha que alguém chega no Evangelho de Jesus Cristo com esse caráter? Mas você pode se transformar para encarar isso e muito mais, porque a decisão é nossa. A decisão é nossa. Deus nos fez imagem e semelhança sua. Nós temos muito poder. Muito poder. Muito poder, nós temos muito poder. Jesus Cristo olha para os judeus e diz assim: vocês estão criticando Deus dizer que sou filho de Deus? Ué, não diz a Escritura, vós sois deuses? Decida, meu irmão, você tem condições de tomar decisões momentâneas ou eternas? Eu decidi, vou viver e se preciso for, quero morrer por Cristo. Mas quando eu decidi isso, eu não tinha ainda condições de morrer por Ele, mas já tinha decidido que era isso que eu queria. E aí o que aconteceu? A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Deus. Aí você ouve uma coisa aqui, você ouve outra coisa ali, em princípio você tem medo, você estremece. Ora, quem não estremece com a pregação de Josué Irion, quando ele diz que ele foi lá para os lados da Ásia,
E de noite ele olhou várias pessoas de óculos escuros dentro da igreja, e ele foi lá para pregar uma multidão, e de repente ele olha para aqueles homens de óculos escuros dentro da igreja e pergunta para o pastor: o que esses homens estão fazendo de óculos escuros dentro da igreja? Aí ele falou assim: vem cá que eu vou te mostrar. Aí chegou perto de um: irmão, tira o óculos aí para que ele veja por que você está de óculos escuro. Quando o homem tirou o óculos escuro, ele não tinha os globos oculares, porque a União Soviética, na perseguição com arame, arrancou as vistas dos cristãos. Mas não importa que nos arranquem os olhos, nós não pararemos de olhar para Jesus Cristo. Nem cego eu me desvio dele, porque não são os meus olhos que dão a minha decisão está dentro de mim, na minha alma e no meu espírito. E Josué e Irion olha para aquilo e diz assim: o que eu vim fazer aqui? São eles que têm que pregar para mim. Nós não começamos prontos para isso, meu irmão, mas temos que chegar ao final muito bem preparados. Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas isso só se processa quando eu decido. Eu não chego num campo de batalha e olho os exércitos e digo: eu vou encarar esses exércitos. Não é nada disso, não acontece. A minha decisão não acontece no campo de batalha, a minha decisão acontece dentro do meu quarto, e dentro do meu quarto eu decido. Aí eu vou para o campo de batalha e digo: eu decidi no meu quarto encarar esse exército no campo de batalha. As decisões se processam antes, e tem gente que não está entrando no seu quarto, está ignorando Deus, não está deixando as coisas se processarem na intimidade, estão vivendo o dia a dia como vive qualquer ímpio, qualquer satanista, qualquer padre lá fora. Vai chegar a hora do campo de batalha e você não vai estar pronto. Aí vai dizer, como a peça que nós montamos: ah, Senhor, eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha mulher para cuidar, eu tinha filho, eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha o trabalho, eu tinha a escola dos meus filhos, tinha tudo. Jesus vai dizer assim: eu te entendo muito bem, só que você não me entendeu muito bem. Então, meu irmão, atente, as coisas se processam com antecedência. Aproveite o teu tempo de paz e refrigério para dar polimento nas tuas armaduras, porque quando a batalha começar, não haverá mais tempo. Já viu que trabalho que dá para se vestir uma armadura? Você já viu que trabalho que dá para se colocar uma armadura, para encaixar cada peça? Não é na hora que a trombeta soa, batalha, que você vai se preparar, não, porque não dá tempo. Tem que preparar antes a armadura, para quando a trombeta soar, você está pronto. Você sabia que os soldados que dormem dentro do quartel, dormem de boot? Porque se houver alguma invasão durante a noite, se houver algum impedimento, alguma coisa, controvérsia acontecendo dentro do quartel, e houver um tiro, um disparo, houver uma corneta que soe, eles pulam da cama de boot nos pés, porque não daria tempo para botar aquilo nos pés no momento da batalha. Eles já dormem preparados. Tem pessoas que estão ignorando o seu tempo precioso e não vão estar prontas para a batalha. Mas, como eu sempre digo, se há uma palavra, é porque ainda há um chamado e ainda há uma esperança. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.